Na nossa quinta aula, como combinado, vamos tratar de sistemas de transmissão. Relembrando que vimos na aula passada os geradores, falamos dos geradores hidráulicos, falamos dos geradores eólicos, diferentes dos hidráulicos. Os hidráulicos sempre muito parecidos, né, com os térmicos, principalmente na característica de conseguir controlar tensão e frequência, né? Controlar fontes, né, de tensão e principalmente a potência mecânica das minhas turbinas. E os geradores eólicos, que estão crescendo muito, muito influenciados pela natureza, ter vento ou não. Mas na aula de hoje eu queria falar sobre sistemas de transmissão. O sistema de transmissão, então, nesse grande esquema, é o T da nosso GTID, e é, em geral, bem mais complicado que essa caixinha, né? Eu tenho subestações, eu tenho um sistema de proteção da subestação para manter o sistema, a gente diz, estável, funcionando. Eu tenho detalhes da linha de transmissão e um dos detalhes importantes é exatamente que toda a linha de transmissão é trifásico, assim como os geradores são trifásicos. E temos também, além da transmissão em corrente alternada, que é a mais comum, temos em grandes distâncias transmissões de corrente contínua e vamos falar uma palavra sobre transmissão em corrente contínua nessa aula também. Vou começar então com aquele diagrama, um diagrama que já mostramos anteriormente, só que agora, em vez de ter um gerador, uma subestação, um transformador, eu teria uma subestação que é uma coisa um pouquinho mais sofisticada. Vamos tentar então dar uma olhada nessa subestação, nessa coisa que conecta, né, o gerador à linha de transmissão. Nas subestações, em geral, evidentemente, eu tenho os transformadores. Considero que já falei sobre eles, né? Falei de uma forma resumida, mas são bobinas acopladas por um material ferromagnético, onde eu consigo fazer o ajuste da tensão, né? Em geral, eu saio de um sistema de baixa tensão na saída do meu gerador, tipicamente 13 ou 18 mil volts, e vou para grandes tensões, 500 mil volts. Na aula de hoje eu queria falar sobre o sistema de proteção. Como é que a gente protege uma linha de transmissão, por exemplo, de curto-circuito? Eu vou ter que ter um sistema de medição para medir correntes e tensões o tempo todo. E eu vou ter que esse sistema de medição alimenta relés que dão ordens aos chamados disjuntores. Quando acontece algum problema na rede, esses disjuntores abrem e eliminam o defeito. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse processo de proteção que se encontra dentro das subestações do nosso sistema elétrico de potência. Uma ocorrência comum que tem, né, todo dia acontece no sistema de potência, é o chamado curto-circuito. Pode acontecer, por exemplo, né, por uma linha, né, um vendaval cair no chão, pode acontecer por queimada, pode acontecer por vegetação, tocar nos fios, né, de uma linha de transmissão. Tem N motivos para que aconteça um curto-circuito. Quando acontece um curto-circuito, a tensão da linha de transmissão vai, em geral, para zero. Então, eu tenho uma queda da tensão. Aí a diferença de potencial fica simplesmente entre o gerador e aquele ponto de curto-circuito, portanto, há um aumento significativo da corrente. Eu não posso deixar correntes altas passar pelos meus equipamentos, como a gente viu no início, essas correntes altas produzem calor e queimam os equipamentos. Então, além disso, eu tenho que, como eu tenho uma baixa tensão e a potência é proporcional à tensão, a potência elétrica que está sendo transmitida por essa linha com defeito, ela cai. Se a potência elétrica cai e o meu gerador continua com a mesma potência mecânica, ele tende a acelerar. Eu não posso deixar que ele acelere, porque o meu sistema tem que funcionar com velocidade constante. Então, há um desequilíbrio entre potência elétrica e potência mecânica, há um aumento da corrente, eu preciso então que a proteção atue rapidamente para eliminar o defeito. Então, é isso que eu preciso fazer
para que o meu sistema opere corretamente. Nesse esquema, por exemplo, eu estou marcando como um X um defeito, por exemplo, na linha entre o gerador 1 e o gerador 2. O que acontece quando tem esse curto-circuito? Os relés que estão pegando informações do meu sistema de medição, como corrente e tensão, enxergam uma sobrecorrente naquela linha, dão um sinal para o disjuntor e o disjuntor abre. Abre de um lado e abre de outro, isolando o defeito. Quando eu isolo o defeito num sistema bem planejado, eu, em geral, não perco nenhuma carga. A confiabilidade de um sistema brasileiro, por exemplo, faz com que perder uma linha de transmissão não interfere no atendimento da carga. Esse exemplo em triângulo com 3 geradores mostra bem isso, né? Eu elimino aquela linha horizontal, mas as 3 cargas continuam sendo atendidas, evidentemente com eventual sobrecarga numa linha de transmissão. Então é isso que faz o sistema de proteção e ele é absolutamente indispensável para um sistema elétrico operar corretamente. Vamos falar então agora da linha, né? Eu tenho a subestação, eu tenho a linha. Essa figura é bom que ela ilustra, né, várias linhas de transmissão em alta tensão. Vamos nos concentrar nessa linha do meio e a gente observa 5 cabos. 3, 4 e 5. Esses 3 cabos de baixo, eles estão isolados em relação à torre. Os 2 cabos de cima, eles estão diretamente conectados a essa torre de alumínio. O que é interessante notar é que, bom, eu tenho um sistema trifásico, como eu falei no caso da geração, portanto a fase A, B e C, os 3 condutores isolados da torre, e esses 2 cabos de cima são o que a gente chama de cabo para-raio. O cabo para-raio é um local onde os raios caem, né, os raios nessa linha de transmissão caem, e esse raio que cai na linha de transmissão é conduzido pela torre para a Terra, não causando problema no meu sistema. Eventualmente, de vez em quando, cai raio na própria fase, na fase das extremidades, às vezes cai um raio, e aí dentro da subestação eu também tenho que ter um sistema de para-raio para que evitar que sobretensões danifiquem os meus equipamentos. Então eu tenho, tipicamente num sistema, essa torre, eu tenho cabo para-raio e os cabos das 3 fases, fase A, fase B, fase C, sempre em alta tensão no meu sistema de transmissão. É interessante observar que, como eu disse, temos um sistema trifásico, e aí nesse desenho aqui, eu mostro um sistema trifásico como se fosse 3 geradores. O gerador A, o gerador B e o gerador C, cada um ligado à sua carga, como eu mostrei no exemplo inicial. Quando eu tenho, então, 3 geradores num sistema trifásico, o que é super interessante, e mostramos também na aula passada, que as tensões estão defasadas. Se as tensões estão defasadas e as cargas são equilibradas, as correntes também estão defasadas. E tem uma particularidade super interessante, é que a cada instante t, a soma da corrente é nula. Se a soma da corrente é nula, eu não preciso de um sistema que tenha um fio de retorno. Eu posso conectar as 3 cargas em um ponto em comum. E é isso que a gente faz nos nossos sistemas elétricos. Ou seja, eu tenho, mais uma vez, os 3 geradores, A, B e C. Eu tenho as 3 cargas, só não tenho fio de retorno. Eu junto as 3 cargas numa ligação que a gente chama de ligação em estrela, ou uma ligação chamada em Y também, e eventualmente a gente bota um caminho para uma corrente residual que a gente aterra. Portanto, esse sistema é o sistema que funciona no mundo inteiro, é um sistema trifásico. E observe, pense num gerador que está em Itaipu e a carga está em São Paulo, 1.000 quilômetros de distância. Evitar esse fio de retorno faz uma economia fantástica para o meu sistema, é claro, e é por isso, né, por esta economia, que todos os sistemas do mundo são sistemas trifásicos.
Uma coisa que vale a pena a gente também observar é que eu tenho entre as duas fases, por exemplo, A e B, uma tensão VAB, que é a tensão que a gente chama de tensão entre fases ou também tensão de linha. Essa tensão é importante porque, na nomenclatura do setor elétrico, é o nome que a gente dá para a tensão de linha. A tensão, por exemplo, de uma linha de 500 kV, quando a gente fala essa linha de 500 kV, a gente está dizendo que a tensão entre essas duas fases, ou também chamada tensão de linha, é uma tensão de 500 kV. Então, nosso sistema é um sistema trifásico, como já foi dito, e ele tem essa vantagem econômica excepcional da corrente soma zero. Finalmente, uma palavra sobre a transmissão em corrente contínua. Como eu disse, né, eu tenho um gerador ligado à carga, o retificador, a saída do gerador, eu ponho um retificador, muito parecido com aquele que eu falei da geração eólica. Nos terminais do retificador eu tenho a tensão DC. Quando eu chego na carga, eu inverto de novo na frequência da rede. Um exemplo típico do Brasil é o gerador de Itaipu de 50 Hz, alimentando uma carga em São Paulo. Por que você usa a transmissão DC? Porque eu preciso de menos fio, portanto, por quilômetro, a transmissão em corrente contínua é mais barata que a transmissão em corrente alternada. O que é caro, evidentemente, são os dois dispositivos que eu preciso colocar na subestação, um retificador e um inversor. Portanto, eu tenho um custo inicial grande e um custo unitário pequeno. Em grandes distâncias, vale a pena transmitir em corrente contínua. O Brasil, onde eu tenho hidrelétricas que são sempre longe e afastadas da carga, tem muitos exemplos, tem muitas conexões, tem muitos o que a gente chama link DC. Muito importante, então, no nosso sistema de transmissão. Finalmente, vamos falar uma palavra sobre a transmissão no Brasil. A transmissão é um monopólio, não faz sentido botar duas linhas competindo uma com a outra. Portanto, as novas concessões, para que sejam feitas novas concessões, a gente faz um leilão. A pessoa ou a empresa que oferecer o menor custo anual, a receita que ela recebe por ano para disponibilizar essa linha para o Operador Nacional do Sistema, é a que ganha o leilão. Ela ganha o leilão e aí tem um prazo para entregar essa linha para o sistema. O que é interessante é que ela não opera. Quem opera a linha é o Operador Nacional do Sistema, que usa a linha para fazer com que a geração, a energia gerada nos geradores atendam a carga. Era isso que eu queria falar, então, nessa aula de sistemas de transmissão. E na aula que vem, a gente conclui essa parte técnica falando dos sistemas de distribuição. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.